muito, ainda é forte essa coisa, né? O Bonifácio perdeu uma eleição, um dos argumentos é que não era filho da terra, mas aí tu tem um precedente histórico que é o Zé Gonçalves, que ganhou, foi a maior liderança política aqui entre os anos 70 Sim. e os anos 80, e ele não era filho da terra, mas ele também padeceu muito, né, com isso. Tinha uma música da época, você sabe que eu pesquiso CV em Broma, dizia assim: Zé Toalha, vai embora, que teu orgulho se excedeu. Tu pensas que penal é tua, procura o lugar que é teu. Com Lozinha e com Zé Marques o sebo bota pra quebrar. Então, tem essa coisa do forasteiro. E assim, não é só aqui em Penal. Sim. Você tem um livro do Norbert Elias, um dos caras da sociologia, Estabelecidos e Outsider, né? O outsider é esse cara que vem de fora, né? Esse forasteiro. Então ele tem sempre o estigma, isso é medieval, isso é muito antigo. No período medieval ou lá na Grécia, a pessoa está muito vinculada à sua cidade. Quem vem de fora é estrangeiro, não tem nem direito a voto. Lá na democracia grega, né, quem vinha de fora, estrangeiro, não tinha direito a voto. E as pessoas eram muito conhecidas pela cidade. Tales, quem é Tales? Tales de Mileto. Né? Lá aqui já saindo do medievo aqui, Leonardo de onde? Leonardo da Vinci, que é de 20, né? 20, que é o lugar dele. Então as pessoas estão muito vinculadas. Então essa coisa do outsider tem uma marca muito pesada, e na política, embora a gente esteja no mesmo país, no mesmo estado, Em onde a legislação permite. Você sabia que antes o cara poderia ser candidato em 2, 3, o cara tá lá em São Paulo, mas se candidata no Maranhão, no Rio Grande do Sul, ele poderia. Getúlio Vargas se candidatou a mais de um cargo e escolheu de senador, depois que saiu da presidência. Então você poderia te candidatar, não tinha essa coisa de domicílio eleitoral fixo. Mas é muito forte essa coisa do Guerra não ser de Penalva, embora já esteja atuando aqui há bastante tempo. Só essa aspa para Leonardo não falar mal aqui no grupo, que a gente pulou isso aí da pauta. Isso não é um problema para você? Como é que você pretende enfrentar essa situação? Não é, porque eu primeiro eu também não faço os estudos na proporção que tu faz e não escrevo, mas eu sempre refleti muito os cenários. Eu acho que muito do meu perfil político eu fui moldando a partir das análises, né, que se tinha de outros governos, de outros candidatos, e eu fui, né, fazendo com que, me aperfeiçoando para ser o mais próximo daquilo que o povo realmente gosta, né? Então, assim, eu analiso e participei da campanha de 2004, da sucessão de Lorival, e entendo, e isso volto mais uma vez a dizer, né, com a experiência de quem viveu. Eu acho que o critério para se ganhar uma eleição para prefeita, ela está mais adestrita a um grupo político e a um perfil político do que a sua origem, né? Porque Ronildo não tinha origem familiar, financeira. Não tinha pedigree. Não tinha pedigree. Não era nobre. Não tinha condições moral dentro daquela leitura por conta da sexualidade. E um grupo político, um projeto empreendido por um grupo político me fez alçar e sair vencedor na eleição. Então, quando eu avalio a eleição de 2004, Bonifácio não perdeu a eleição por não ser de Penalva, porque foi 500 votos de diferença. Então, mais de 7 mil penalvenses votaram em Bonifácio. Né? É a média do que está se votando hoje, né? Eu ganhei a eleição com 10 mil, Edmilson teve 8, a outra eu ganhei com 9 mil e pouco, Edmilson teve 7 e pouco, 8 e pouco. Então, quer dizer... E assim, não, na que você teve 10 e pouco, ele teve 7 e pouco. E a outra 8 e pouco, né? Mas acho que as duas você ficou acima de 10, não foi? As duas? Não, a primeira eu tive 9 mil... Eu tive 9 mil... Nessa que ele ficou com 8 mil e pouco. Isso. E essa agora eu tive 10 mil e... E ele com 7 mil e alguma coisa. 7.500 e poucos. Isso. Então, assim, existe o eleitor barrista? Claro que existe. De fato, aquele eleitor que diz, eu não voto em quem não é da terra. Mas esse eleitor, ele não tem
ele está num campo, num tamanho muito pequeno, ele não é significativo para definir e decidir uma eleição. Isso é o que as pesquisas mostram. Nós já fizemos pesquisas fazendo essa análise, né? Então, quando eu olho a eleição de Bonifácio, Bonifácio vem suceder Lorival em um segundo mandato, né, mais acomodado politicamente, com perdas, perdendo aliados, né, porque já não fazia mais questão de muita coisa. Né. Lorival com um perfil mais arrogante, que todo mundo sabe, tinha medo de conversar com ele, de falar, brigava, batia. Assim, um perfil diferente do meu, como prefeito, e Bonifácio também num perfil... Né? E aí quem conheceu sabe, era um cara mais fechado, duro, arrogante. Meu cardiologista, Isso. Bonifácio, alô Bonifácio. Meu também. Já o convidei para vir aqui no Bambaê. Pronto. Então Bonifácio, né, médico, né, com um perfil muito mais distante do dia a dia do povo, e não vivenciou o mandato de Lorival, né? Não vivenciou o grupo. Eu, por exemplo, que fiz campanha para Bonifácio, que fui para o Palanque, conheci Bonifácio no período da campanha. Né? Tive que ir para São Luís, sentar com ele, para poder definir, ficar com ele, porque eu tinha essa coisa da candidatura lá com o Nauro e tal, com o Edgardino. Então, eu vejo isso diferente. Então, Lorival custou apresentar Bonifácio, e aí, quando apresentou, ele precisou... ele teve a resistência do grupo, ele teve que fazer um convencimento do grupo, o grupo até ter o tempo de digerir Bonifácio para poder ir para fora, ir para o outro campo, né? Então eu entendo que hoje nós temos Guerra, por exemplo, ele está aqui desde o primeiro dia do meu mandato. A gente iniciou dia 1º de janeiro de 2017, Guerra já iniciou aqui junto conosco. Então, como qualquer candidato que ainda não é hoje dos postos, fora Edmilson, nenhum conhecido do povão, da massa, mas Guerra teve, ao longo desses 7 anos aqui conosco, a possibilidade de ser conhecido e de conhecer o grupo, as lideranças, as pessoas que integram diretamente o grupo. Então, eu vejo como totalmente diferente essa eleição. E outra, nós tínhamos um outro fator. Em 2004, Lorival vinha suceder concorrendo contra Gardênia e Nauro. Né? Gardênia, Lorival derrotou em 97 e em 97, né, que foi a eleição? 96. A primeira foi em 96, 96. A primeira de Lorival. Isso. Ganhou de Gardênia, naquela loucura de sucessão de ser o candidato de Roberto Mendes, que podia, não podia. E aí, Nauro já era do campo de Lorival, rompe e concorre já com ele na sucessão, na reeleição de Lorival. Né? Com Aldecino Lopes de vice. Aí perde. Então, quando vem, aí Lorival se reelege, vai governar, aí fica Nauro, aqui a oposição, fica Gardênia, e aí quando vem para a eleição de 2020, para a eleição de 2004, se une Nauro e Gardênia. 2 políticos experimentados e extraordinários políticos. Carismáticos ao extremo. Gardênia fazia um discurso que levava todo mundo ao choro, aos berros, aos gritos. Então, Nauro de uma persuasão muito grande. E como diz os colegas, diga-se de passagem, muito bonita, né? E muito bonita, linda. Tinha todo. Então, eu acho que aí você vinha Lorival, né, de um processo ali de desgaste, que é normal, que eu também tenho pelos 8 anos de mandato, mas, né, com um perfil mais... Lorival tinha um perfil um pouco Edmilson. Fulano rompeu. Deixa lá, não tem mais valor, não presta, deixa pra lá. Entendeu? Diferente de mim, que a hora que se afasta essa caneta de mim, eu saio chorando, me ajoelho, me imploro, volta, vem pra cá, eu preciso de ti, vambora. Então, assim, eu acho que eu tenho um perfil bem diferente, né? E você tem hoje Guerra, que tem um perfil, que quem já conhece sabe, um perfil muito parecido com o meu, muito agregador, muito conciliador, muito dinâmico, né? Então eu não vejo como assemelhar esse cenário e, acima de tudo, entendo que a eleição de Penalva, ao longo, pelo menos a minha, nas nossas pesquisas, o nosso público decisivo é o jovem. Né? O público que tem decidido as minhas eleições, e as pesquisas mostram que o público que vota majoritariamente com a gente, ele está entre os 16 aos 40, 45 anos. Né? Então, quando você vai para um público mais conservador, ele tende
e mais para a oposição. Talvez isso tenha a ver com aquele tema que a gente já conversou Tem um a pouco ver com a questão sobre de ter conseguido sexualidade, vencer mas também bolha da sexualidade. com a tua agenda política, porque veja, nos teus eventos, você inaugurou essa ideia de botar no carnaval paredão, então, Sim. assim, você tem essa sintonia muito estreita com o jovem, Sim. inclusive eu Sim. lembro de acho que até saiu pela culatra esse tiro, né? A Foi, história de do dizer paredão que e pó. Paredão e pó. Foi talvez uma Foi. uma Sem sombra decisão de dúvida. equivocada, mas essa sintonia com a juventude, ela de fato é muito forte. Mas assim, tem muita coisa para dizer, mas a gente Isso. vai falar sobre precatório, Vamos. que o pessoal está cobrando Aí aqui. só para finalizar, então eu entendo, e a gente também teve esse cuidado de olhar, né, que nós tem sim um eleitor barrista, mas ele não é não é um percentual o mais expressivo. não é um percentual hoje expressivo que coloque medo e que coloque em risco um projeto. Não é. Isso aí Não é ele que vai pautar o discurso, Não é a narrativa, tu acha que não vai prosperar para esse lado? Não, eu entendo que a oposição talvez viva seu melhor momento. Primeiro, já é quando é sucessão, porque uma coisa é a pessoa dizer, pô, se Ronildo pudesse ir para o terceiro mandato, ganhava de novo, né? Não tem muito isso. Sim. Eu recebo mensagens de pessoas assim que dizem assim, ô Não tem Ronildo, não tem jeito, muda então. teu nome, te candidata de novo. Eu recebo até como um elogio, como né, assim. Mas seria ruim para a democracia. Né? Óbvio, eu nem jamais, entendeu? Eu sou totalmente, mas deixando, totalmente a favor. É. Inclusive, se tu me perguntares, assim, até demagogo, porque eu concorri à reeleição, mas se me perguntares se eu sou a favor da reeleição, eu não sou. Eu preferia um mandato aí de 5 anos, uma extensão no mandato, ou mesmo que coisasse e acabasse a reeleição. Eu acho a reeleição muito... Eu acho que a dinâmica E aí não precisa, quando eu falo de mudança, não precisa ser mudança de grupo, por exemplo, que aí é o que nós estamos querendo agora. Nós estamos querendo uma continuidade, por exemplo, eu quero eleger meu sucessor, mas não é mais Ronildo, é uma outra pessoa, né? É um outro projeto, é um outro... Ronildo Campos, prefeito Ronildo,